Número 37, Gabinete do Prefeito 2025. Vou também. Dispõe sobre a supressão, transplantio, poda e manejo de arborização no município de São Gonçalo. Revoga as leis 713 de 2017 e 773 de 2017 da outras providências. De autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão. Para discutir, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, assistência. Nossa última sessão do ano, votando matérias importantes, de grande relevância, e eu preciso, inicialmente, lamentar a forma como o governo vem tratando a casa. Mas não só a casa, não só a base, não só a oposição, mas a forma como vem tratando, presidente, a sociedade. Porque, num período muito curto, no apagar das luzes, encaminha para a Câmara 7 mensagens altamente relevantes, que, no geral, representam um aumento muito significativo nos impostos que recaem sobre a sociedade, sem que essa mesma sociedade tenha a oportunidade de debater. Eu tenho certeza, presidente, que a maioria dos vereadores não teve nem condições de fazer a leitura completa das mensagens que o governo mandou, que dirá fazer o estudo necessário para se posicionar com responsabilidade. Isso prejudica o debate público e não é por acaso. Não é por acaso. Por que o governo deixa para mandar todas essas mensagens, por exemplo, depois da aprovação do orçamento? Porque quer aprovar o aumento de impostos e quer, com esse excesso de arrecadação, fazer o que bem entender. Então, é uma marca do autoritarismo com o qual esse governo vem tratando a sociedade ao longo de todos esses anos. E essa mensagem é mais uma, presidente. Ela tem um título muito bonito, avança em alguns pontos, é verdade, mas traz riscos também. Riscos que já chegaram a essa casa, que já foram alvos de críticas minhas e de outros colegas, porque, em meio a um debate muito relevante, promove uma concentração ainda maior de poder na figura do secretário. Desse secretário de Meio Ambiente e Transporte, que já pediu em outras oportunidades autorização para a Câmara para definir sozinho questões que seriam da prerrogativa do conjunto dos parlamentares ou do chefe do Poder Executivo. E, novamente, aqui, nós vemos essa marca de um secretário que tem vocação para déspota. Ele quer definir absolutamente sozinho, sem transparência e sem diálogo com a sociedade civil, transformando a secretaria em um balcão de negócios, porque essa já é a fama da secretaria. A fama da Secretaria de Transportes e de Meio Ambiente é uma secretaria que se transformou num balcão de negócios ao longo do tempo, em que o secretário concentra poder quase que absoluto. Poder de definir multa, poder de retirar multa, uma série de atribuições que não são próprias de um titular de uma pasta. Eu apresentei, presidente, algumas emendas para tentar, na medida do possível, corrigir esses equívocos. Vamos ter oportunidade aqui de discutir essas emendas. Mas é muito sintomático que esse tipo de mensagem chegue à Câmara no apagar das luzes, para ser votado em regime de urgência na última sessão do ano,
sem dar oportunidade das comissões da casa debaterem, sem dar oportunidade dos vereadores estudarem e, principalmente, sem dar oportunidade da sociedade civil organizada também emitir a sua opinião e exercer o seu papel no controle social, inclusive de pressionar essa casa. Então eu lamento profundamente esse tipo de postura. Penso que a casa precisa ficar de olho nessa secretaria, porque o que nós ouvimos de lá não é boa coisa. E o que chega aqui, no mínimo, confirma esses indícios. Então nós estamos chegando no final do ano, 2026 vem aí, e eu quero conclamar todos os vereadores e toda a sociedade civil, conclamar o movimento ambientalista da cidade a ficar de olho na atuação deste secretário, que é, no mínimo, suspeita. Então, presidente, minha posição, naturalmente, contrária, porque entendo que é um debate que fica, de fato, prejudicado, um debate altamente relevante, que fica prejudicado pela forma como se decide interditar a discussão pública. E por esse motivo, naturalmente, assim como em várias outras das mensagens que padecem do mesmo problema, meu voto vai ser contrário, esperando sempre que no ano que vem nós possamos ter uma mudança nesse comportamento, porque nada justifica que um governo que tem ampla maioria na casa haja dessa forma, interditando o debate público e se apresentando como alguém que tem medo da transparência. Sempre que alguém tem medo da transparência, existe motivo para desconfiar das intenções que estão por trás dos atos. E eu acho que isso caracteriza bem o comportamento que esse governo tem tido. Há em discussão, não havendo ninguém queira discutir em votação. É verdade que aprova, aperte sim, é verdade que não aprova, aperte não. Mensagem número 37 do Gabinete do Prefeito 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por 23 votos favoráveis e 3 votos contrários. Emenda número 47 de 2025, emenda modificativa à limitação da competência normativa do secretário municipal de Meio Ambiente no processo de compensação ambiental, de autoria do vereador Isaac Ricaldi. Para discutir, o autor. Presidente, boa noite mais uma vez. Essa é uma daquelas emendas que corrigem problemas na mensagem. Sempre que chega uma mensagem que versa sobre a Secretaria de Meio Ambiente e de Transporte, vem um jabutizinho desse embutido. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. É claro que a mensagem tem pontos positivos. Eu reconheço que tem, mas no seu conjunto tem muitos problemas também. O fato dela ser importante, todo mundo reconhece. Não tem ninguém que divirja disso. O que não se entende é por que ela chega na última sessão do ano, em dezembro, no apagar das luzes, sem que se faça uma audiência pública sequer. Tem uma parcela da sociedade que quer discutir esse tema, que considera esse tema relevante, que tem domínio sobre ele. Nós temos gente da ciência na cidade, que pode contribuir. Eu não sei qual é a versão que se tem em fazer o debate público. A gente não faz uma audiência pública para discutir nada. As únicas audiências públicas que acontecem nessa casa são as obrigatórias. Aquelas que a lei determina, que se não tiver, gera sanção para o gestor. Então, quando chega aqui, todo mundo diz que é urgentíssimo e que é relevantíssimo. Mas na hora de fazer o debate, isso não aparece. Essa relevância não aparece. Quer fazer sempre escondido. Quer passar o texto que vem dos burocratas, da secretaria. E sempre vem uma coisa como essa aqui, escondida.
na esperança de que vai passar batido, na esperança de que ninguém vai ler. Para mim é escandaloso, mais uma vez, constar isso aqui. Caberá ao secretário do órgão executivo do meio ambiente a escolha do local e dos critérios técnicos da sua implantação. Nós estamos falando aqui de compensação ambiental. Ou seja, uma construtora vai edificar um condomínio numa área e vai precisar, naturalmente, fazer supressão. Vai precisar compensar. Essa compensação, onde vai ser, os critérios, é definido por quem? Não pela lei. Não por uma norma infralegal. É pelo secretário. Então, o secretário vai definir o local da compensação, os critérios técnicos da sua implantação, bem como a escolha da modalidade de sua conversão e emissão da declaração de cumprimento do termo de compromisso de compensação ambiental. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que essa turma das construtoras vão precisar tomar um cafezinho com o secretário de Meio Ambiente. Se não forem lá tomar um cafezinho com o secretário de Meio Ambiente, não vão resolver o seu problema. Todo dia nós vemos na televisão, no jornal, desvios de corrupção no poder público. Acontece todo dia em todas as esferas. E muita gente fica escandalizada, não sabe por quê. E muitas vezes acontece porque o executivo manda projetos como esse. E o legislativo deixa passar, naturaliza isso. Ou seja, isso aqui gera uma relação de dependência de uma parcela do setor produtivo, do empresariado, com uma figura. Uma figura. Se não for lá sentar com ele, conversar com ele, não vai resolver o seu problema. Isso aqui é abrir as portas para a corrupção. E eu não estou falando da pessoa do atual secretário. Eu estou falando da norma. Porque hoje é ele. Amanhã nós não sabemos quem é. A lei é permanente. A lei não existe para vigorar só ano que vem. Ele não vai ser secretário para sempre. Daqui a pouco vem outro, que vai ter que sentar também com os empresários. Então, presidente, a ideia dessa emenda é exatamente corrigir esta distorção. Fechar as portas para a possibilidade de corrupção, que, na minha opinião, está muito clara aqui. Muito clara. E não é nada pessoal. É um alerta que essa casa precisa fazer e uma correção que ela pode fazer. Então, a proposta de redação é a seguinte: a definição do local, dos critérios técnicos de implementação e da modalidade de cumprimento ou conversão da compensação ambiental será realizado pelo órgão executivo do meio ambiente, com base em parecer técnico fundamentado, e não na vontade de um secretário, observados os critérios gerais definidos em regulamento. Porque isso tem que estar em regulamento. Pode ter uma norma infralegal. O que não pode é o secretário ter a liberdade de definir os critérios a seu bel prazer, de acordo com a ocasião e com a oportunidade. E ele acrescenta aqui, parágrafo 1º, a declaração de cumprimento das obrigações dependerá não mais só do secretário, mas de manifestação técnica conclusiva. Parágrafo 2º, o regulamento estabelecerá parâmetros objetivos de priorização das áreas de implementação. Não é ele que define a área de implementação. Ora, isso é escandaloso, é o secretário que define da cabeça dele a área. Tem que haver parâmetros para a definição das áreas que não os parâmetros definidos por ocasião pelo secretário. E terceiro, a definição de critérios técnicos não poderá inovar o ordenamento jurídico, limitando-se à execução das normas previstas nessa lei e em seu regulamento.
E a justificativa, presidente, que apresento para que essa emenda seja aprovada. O dispositivo original concentra competências decisórias e normativas excessivamente amplas na figura do secretário municipal. Mais uma vez, lembrando que ele já tem um histórico bastante longo aqui de solicitações desse tipo, possibilitando que critérios técnicos e modalidades de compensação sejam definidos por ato individual, sem balizas e sem participação técnica institucionalizada. Essa delegação, além de contrariar o princípio da legalidade, cria risco de personalização da política ambiental, abrindo espaço para decisões casuísticas e politicamente, e eu agregaria aqui economicamente, influenciadas. A alteração proposta corrige esse desequilíbrio, deslocando o núcleo decisório para o órgão técnico, obrigando a fundamentação e subordinação os critérios gerais ao regulamento do prefeito, autoridade competente para editar normas complementares. Dessa forma, preserva-se a separação entre a execução administrativa e regulação, assegurando a coerência jurídica e técnica. A inclusão de parágrafos aprofunda a governança do processo de compensação ambiental, ao exigir um parecer técnico conclusivo, parâmetros objetivos e respeito ao ordenamento jurídico. A emenda reforça a segurança jurídica e reduz significativamente a possibilidade de judicialização. Fortalece ainda o controle interno e externo, permitindo a fiscalização efetiva por parte do Ministério Público e da sociedade civil. Então, presidente, um apelo que faço a essa casa é que faça essa reflexão. Se nós, coletivamente, queremos dar ao secretário de Meio Ambiente, que hoje eu nem sei o nome dele, qualquer que seja, poderes tão amplos e tão perigosos, porque eu já deixo aqui consignado. Se acontecer algum problema, depois eu vou lembrar e a responsabilidade vai ser coletiva de quem decidiu, sabendo dos riscos, dar essa delegação a um agente público. Obrigado. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, quem aprova a emenda número 47/2025 de autoria do vereador Isaac Ricaldi, aperte sim. Vereadores que não aprovam, aperte o não. Emenda número 47/2025 de autoria do vereador Isaac Ricaldi, reprovada por 23 votos contrários e 3 votos favoráveis. Mensagem número 36 do Gabinete Prefeito 2025. Institui o Código de Obras e Edificações no município de São Gonçalo e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Para discutir, em discussão, para discutir o vereador Isaac Ricaldi. Presidente, para apresentar uma questão de ordem. O regimento interno da Casa prevê que para códigos existe um rito especial. Código não pode ser votado em regime de urgência. Ele precisa ser votado em 2 turnos, inclusive com prazos maiores do que leis ordinárias, porque é uma lei complementar e existe lá no nosso regimento interno uma regra específica para a tramitação dos códigos, exatamente porque, se a gente for pegar para ver ali, é um calhamaço, né? É um código, é uma compilação de normas, é um calhamaço assim, são centenas de páginas, que não dá, honestamente, para chegar na casa na sexta-feira e a gente vir votar quarta. Fica até feio, porque fica evidente que ninguém estudou. Ninguém estudou, nem eu estudei da maneira como deveria, porque não dá tempo. Então, é pouco responsável que a gente, e eu não estou discutindo, presidente, ainda estou só apresentando a questão de ordem, é pouco responsável que a gente faça uma discussão atropelada sobre uma norma tão importante,
tão impactante, que ajuda a dar corpo para o ordenamento urbanístico da cidade de São Gonçalo. Então, o nosso artigo 186 do nosso regimento interno, ele diz que código é a reunião de disposições legais sobre a mesma matéria, de modo orgânico e sistemático, visando estabelecer os princípios gerais do sistema adotado e prover completamente a matéria tratada. E no 187, ele diz: os projetos de código, depois de apresentados ao plenário, serão distribuídos por cópia aos vereadores e encaminhados à Comissão de Redação e Justiça. Parágrafo 1º. Durante o prazo de 30 dias, poderão os vereadores encaminhar à comissão emendas a respeito. Veja, ele estabelece 30 dias de prazo para que os vereadores possam fazer análise. Não 3, 4 dias, exatamente por conta da complexidade da matéria, da extensão da matéria e da importância e relevância social que ela tem. Então, nós temos aqui, no mínimo, 31 dias, porque a comissão tem mais 30 dias para poder fazer a compilação e emitir parecer dessas emendas. Aí ele segue, presidente, no artigo 188. Na primeira discussão, o projeto será discutido e votado por capítulos. Não pode nem votar ele completo. Será votado por capítulos, salvo por requerimento de destaque aprovado no plenário. Então, a regra geral é votar por capítulos, para se fazer uma discussão pormenorizada da coisa. Aí ele vem, parágrafo 1º. Se houver emendas, retorna à comissão por mais 15 dias para a incorporação das emendas. Depois, segue tramitação normal, indo para a comissão de mérito. Então, presidente, eu apresento essa questão de ordem considerando duas coisas. A primeira é que não me parece, na justificativa, haver urgência na aprovação dessa matéria. Diferente das demais, que, muito embora eu discorde do mérito delas e tenha votado contra na maioria, reconheço que existe urgência, porque existe o princípio da anualidade, você está aumentando imposto, tem que aumentar esse ano para valer ano que vem, tem uma justificativa técnica. Aqui não existe. Aqui não existe o princípio da anualidade. Aqui a casa pode discutir com mais tempo, como manda o regimento. Porque o regimento não recomenda, o regimento determina que seja assim. Então, minha questão de ordem é exclusivamente no sentido de que a gente possa fazer a retirada de pauta e dar ao projeto, à mensagem, a tramitação que o regimento determina, considerando que não há prejuízo para o Executivo. Não existe nenhuma necessidade de votar essa matéria hoje. Se não votar hoje e votar essa matéria lá em março, ninguém vai morrer. Não vai acontecer nenhum problema. Porque se ela fosse, de fato, urgente para votar agora, o governo não teria mandado essa semana. O governo teria mandado antes. Escolheu mandar agora. E aí precisa respeitar o rito da casa. Não dá para o Executivo atropelar toda vez o rito da casa. Isso já aconteceu algumas vezes, eu mesmo já anuí em alguns casos, porque tem dia que, muito embora os prazos não tivessem sido respeitados, a matéria era urgente, era relevante, não tinha polêmica sobre ela, o que não é o caso aqui. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que delibere sobre essa questão de ordem à luz do que determina o regimento interno. Vereador, eu vi em relação ao código também, são dada entrada, 30 dias, depois, se eu não me engano, depois de 30 dias vai para a comissão e pode ter até 30 dias, depois mais 15 entre uma votação e outra. E, no meu entendimento, ele difere do projeto de lei e também difere do orçamento. Mas, em nenhum momento, nesse trecho do regimento, diz que ele não entra também em regimento de urgência. Eu procurei no regimento interno e não diz que ele não entra no regime de urgência,
que ele está isento do regime de urgência. Então, foi votado no plenário, foi aprovado o regime de urgência, então o projeto ele segue normalmente para votação. Tá bom? Vai discutir o projeto? Ainda em discussão, para discutir, vereador Isaac Ricaldi. Eu sempre fico com a impressão, presidente, quando eu ouço esse tipo de argumento, que o governo começou ontem. Então, é uma lei importante, urgente, porque a cidade está uma desordem, e decide apresentar em dezembro do 5º ano de mandato. Eu não consigo entender isso. O que tem de fato aqui é uma decisão de excluir a sociedade do debate sobre o Código de Obras. Porque eu vi aqui o líder do governo, a quem eu respeito muito, com uma apresentação oficial, toda coloridinha, bonitinha, entregue muito provavelmente pelos burocratas da Secretaria de Obras. Uma propaganda para dizer que o projeto de lei é perfeito. E a gente sabe que ele não é. Eu não sei porque que essa apresentação não foi feita pelo secretário. Por que nós não chamamos o secretário aqui, colocamos ele sentado nessa mesa, fazendo essa apresentação e ouvindo as perguntas, não só dos parlamentares, mas também da sociedade civil? Porque quem está na assistência agora não pode se manifestar, não pode opinar, só pode fazer isso na audiência pública. Que a casa insiste em não pautar e o governo insiste em não autorizar que seja feita. Por que nós não chamamos aqui o setor produtivo para ouvir? Por que nós não chamamos aqui representantes dos trabalhadores da construção civil? Por que nós não chamamos aqui o CREA, o Conselho de Arquitetura? Por que nós não chamamos quem de fato tem interesse e competência técnica para dar a sua cota de contribuição? Isso ninguém explica. Ninguém explica. Precisa chegar a mensagem em dezembro, na última semana, às vésperas da última sessão antes do recesso, e a casa precisa engolir. E precisa ainda fazer isso calado, porque a mensagem é perfeita. Parece que quem for contra a mensagem é contra a cidade. Ora, esse tipo de postura nós precisamos mudar. Não é assim em nenhuma cidade do mundo. A gente ouviu aqui as cidades vizinhas sendo citadas. Eu não vejo nenhum código sendo pautado nas casas legislativas das cidades vizinhas sem que tenha uma discussão pública, prévia, antes da decisão. Não vejo. E, presidente, aguardei Vossa Excelência voltar, porque respeito a sua decisão em relação à questão de ordem, acato, mas divirjo. Divirjo porque, em direito legislativo, a norma especial sempre se sobrepõe à geral. Sempre. Isso é uma regra. Senão não tinha lá o rito especial. Ele não fala de lei complementar, ele fala de código, compreendendo exatamente a complexidade e a importância que isso tem para a cidade. Então, nós estamos pautando e votando isso, sim, no atropelo. E eu vou fazer questão de, no ano que vem, vou estudar isso durante o recesso. Vou fazer o que não pude fazer agora. Não sou eu, mas ninguém pôde fazer isso. A sociedade não pôde fazer isso. Esse direito foi subtraído, não só dos parlamentares, mas como da sociedade civil organizada. Eu vou estudar e vou trazer as lacunas. E vou trazer os jabutis, que seguramente estão inseridos ali. Porque se não tivesse, não se proporia esse rito sumaríssimo. Não se proporia que isso viesse com 3 dias de casa à votação do plenário. Porque eu tenho certeza
que essa mensagem não foi elaborada na semana passada. Essa mensagem vem sendo elaborada ao longo de muito tempo pelo Executivo. Então, eu deixo aqui, presidente, o meu protesto e espero, de fato, que a Casa, no ano que vem, a partir do ano que vem, possa adotar uma nova postura, porque, da parte da oposição, existe toda a disposição de ser colaborativo com o governo, porque nós moramos na cidade. Eu vivo aqui há muitos anos, há 30 anos. Eu tenho os meus filhos aqui, assim como os meus colegas. Eu vivo a cidade. Eu tenho compromisso com a cidade, acima da minha posição de me opor ao governo. Então, existe disposição colaborativa. E eu espero que a Casa possa considerar isso. Parece que fazer uma audiência pública, parece que ouvir a oposição, parece que ouvir a sociedade é uma ofensa ao governo. Isso é um pensamento atrasado, pensamento provinciano, que não cabe para uma cidade de 1 milhão de habitantes. Então eu espero mesmo que nós possamos adotar uma nova postura, porque muitas vezes eu ouço que a oposição, às vezes, é mais ríspida do que deveria. Às vezes é dura demais com o prefeito, que o prefeito às vezes fica magoado. Mas é em razão dessa postura. É em razão dessa postura, de tratar todo mundo com desconfiança. Porque quando não permite que o debate aconteça, na prática desconfia de todo mundo, desconfia inclusive da própria base. Então, presidente, eu espero que nós possamos elevar o nível do debate público. Eu espero que nós possamos tratar de outra maneira as questões relevantes da cidade. Porque nós poderíamos passar uma semana aqui discutindo essas questões. Nós poderíamos passar uma semana discutindo as questões mais estratégicas, inclusive coisas que são da responsabilidade do governo e que são jogadas para debaixo do tapete. Nosso plano diretor está vencido há quanto tempo? Há quantos anos nós estamos com um plano diretor vencido? Uma cidade de 1 milhão de habitantes. Pelo amor de Deus, que tem esses problemas todos que foram relatados aqui. E não tem uma lei fundamental, central, que oriente seu desenvolvimento. Isso é irresponsabilidade. Eu quero poder discutir o problema da mobilidade urbana, quero poder discutir o problema da violência, quero poder discutir o crescimento, para onde a cidade cresce, como ela se desenvolve, como resolve seus problemas. E é uma discussão que nós precisamos fazer mais nessa casa. Então, faço esse protesto. Acho que nós temos aqui rebaixado o papel do Poder Legislativo, temos submetido de maneira inadequada o Legislativo Municipal aos interesses do Executivo, e acho que nós, ao fazermos isso, prejudicamos a sociedade porque rebaixamos o nível do debate público. E, por fim, presidente, em relação ao debate anterior, não é verdade que o secretário de Meio Ambiente, pela mensagem, só define o local. Ora, é só ler o dispositivo. O dispositivo diz que cabe ao secretário do órgão executivo do meio ambiente a escolha do local e dos critérios técnicos de sua implementação, bem como a escolha da modalidade de sua conversão e a emissão da declaração de cumprimento do termo de compromisso de compensação ambiental. Ou seja, ele faz tudo. Faz tudo. É uma concentração absurda de poder na mão de um agente político, que não é servidor concursado. É um agente político que usurpa competências ao fazer isso, da casa e do próprio prefeito. Obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores que aprovam, apertem o sim, vereadores que não aprovam, apertem o não. Mensagem número 36, Gabinete Prefeito 2025.
de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por 23 votos favoráveis e 3 votos contrários. Desculpa, vereador. Emenda número 27, 2025. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 223 do projeto de lei, encaminhado através da mensagem 36, Gabinete do Prefeito 2025, que institui o Código de Obras e Edificações do município de São Gonçalo, de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, aperte sim. Vereadores que não aprovam, aperte o não. Emenda número 27, 2025, de autoria da Comissão de Obras e Serviços Públicos, aprovada por 26 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Mensagem número 38, Gabinete do Prefeito 2025. Altera a Lei número 41, de 12 de dezembro de 2023, e a Lei número 1567, de 29 de abril de 2025, revoga a Lei 431, de 2 de abril de 2012, e dispositivos da Lei 1046, de 30 de dezembro de 2019, fixa o valor da unidade fiscal do município de São Gonçalo, o FISG, e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão, para discutir, o vereador Isaac Ricaldi. Presidente, o que nós estamos discutindo aqui é um pacote de aumento de impostos por parte do governo. E a crítica que sempre fica, mais uma vez, é que chega na calada da noite, na última sessão do ano, sem que esse debate possa ganhar a sociedade. Isso tudo é premeditado, é modus operandi. Faz isso porque tem aversão ao debate público. O que nós estamos vendo aqui é um aumento linear de pelo menos 30%. De IPTU, é verdade, não para esse ano, mas já está encomendado para o ano que vem, para 2028. Já está encomendado. Então, em 2028, toda a população de São Gonçalo vai partir de pagar 30% a mais. Não, vai ser 30%, porque vai ter... 27, desculpa, tem razão. A partir de 27, toda a população de São Gonçalo vai pagar 30% a mais de IPTU. Vai pagar 30% a mais de todas as taxas. Algumas taxas já esse ano. Já em 2026. O que não tem fato gerador em 1º de janeiro, já em 2026. E o problema maior é o problema que a gente tem sempre nas mensagens do governo. Não existe nenhum estudo de impacto orçamentário. Por exemplo, taxa não pode ter finalidade arrecadatória. Para que serve taxa? Para cobrir os custos da operação do governo. O que é que justifica 30% de reajuste em todas as taxas? Não sabemos, porque o governo omitiu o envio do estudo para casa. Nós temos coisas muito graves nessa mensagem. Todo mundo sabe que está em curso um processo de privatização, por exemplo, da operação dos cemitérios municipais. E o que faz a mensagem? Retira desta casa a prerrogativa de definir o valor da taxa e passa para o executivo definir por decreto. Para quê? Para atender a empresa privada que vai fazer a gestão dos cemitérios quando eles fizerem a privatização. São os jabutis. Muito além do impacto social que tem se aumentar em 30% todos os tributos, inclusive ISS, que passa de 2 para 3, para todos os casos. Não se pensa aqui, por exemplo,
em fazer, de repente, uma alíquota diferente para a moradia popular. Não se tem uma visão social da coisa. Nós estamos numa cidade muito pobre. Nós estamos numa cidade em que os índices de desemprego são muito maiores do que a média estadual, que já é muito maior do que a média nacional. E isso não é considerado. Qual o impacto para a população? Não se pensa nisso. O único foco é: nós precisamos arrecadar desesperadamente, porque gastamos mais do que podemos. E transfere a conta para o conjunto da sociedade. Exatamente da forma como aprova as outras coisas, na calada da noite, sem discussão. Toca isso em regime de urgência. Prestar contas para quê? Vamos aprovar logo esse negócio, vamos sair por recesso. Então, para além do conteúdo, tem a forma, que é muito ruim. Iluminação pública. Tem aumento para setores importantes, comércio e serviço. Está aqui mais uma controvérsia. A contribuição para a iluminação pública também não pode ter efeito arrecadatório. Então, precisa justificar por que está aumentando. Por que está aumentando? Tem aumento de custo? Cadê? Mas cadê? Não basta dizer, tem que estar aqui na mensagem. O governo tem que dizer, tem que comprovar. Não é só verbalizar. Tem que comprovar, é o que diz a lei. E não comprova, porque a casa aceita tudo. Então, qualquer mensagem que chega errado, não cumpre a lei, não cumpre os requisitos, e vem a plenário. E quem paga a conta é a sociedade. ITBI, a mesma coisa, ele define aqui que agora é valor de mercado, sem critério. E eu estava conversando isso com o vereador da base esses dias, antes desse pacote chegar, dos abusos que existem na elaboração do valor de mercado. Fica a critério lá do burocrata da Secretaria de Fazenda. Um técnico. Quem paga? A população. Então, presidente, eu digo isso porque, de fato, é um aumento muito elevado, que, na minha opinião, não se justifica. E eu digo como alguém que não tem como princípio não votar aumento de impostos. Eu acho que muitas vezes é importante votar. Tem aqui, por exemplo, algumas coisas que podem ser até positivas. Por exemplo, incentivos fiscais que são dados a setores econômicos que não dão a contrapartida que a sociedade precisa, que não dão a contrapartida que foi pactuada. Esses incentivos fiscais precisam ser cortados, para aí sim o governo ter dinheiro para aplicar nas áreas sociais. Então, assim, considero uma covardia que é feita com a sociedade, pela forma e pelo tamanho do impacto. Mas tem outros problemas. O governo acabou de aprovar o orçamento. Aprova um orçamento dizendo que não tem dinheiro para dar reajuste para servidor público. O secretário de Fazenda disse isso daquela posição ali da mesa, numa audiência pública. Não temos dinheiro, então não tem previsão de reajuste para servidor público. Não temos dinheiro para dar um terço de planejamento para os professores e nem para pagar o piso, o mínimo que um professor pode ganhar. Ele disse isso dali. Quando nós estávamos fazendo a discussão do orçamento, eu disse aqui, olha, é de praxe que o executivo sempre subestime a receita. Então, sempre manda para cá uma receita menor do que ele acha que vai realizar. Por quê? Para o prefeito ter a liberdade de, com o chamado excesso de arrecadação, fazer o que bem entender. E agora é pior, porque primeiro aprova o orçamento, depois aumento de imposto. Então, no ano que vem, nós vamos ter um excesso de arrecadação brutal. Brutal. E essa casa não teve a oportunidade de discutir quais eram as prioridades de investimento. Quanto nós vamos investir
nas favelas? Quantos equipamentos culturais? Quantas escolas nós vamos recuperar? Hoje mesmo teve um ato dos professores, teve um ato também dos estudantes, porque querem tirar o Mentor Couto de dentro do Castelo Branco e botar dentro do Clélia Nance. Mas não se fala em recuperar o prédio do Mentor Couto e outros que estão abandonados. Então, essa casa não pode discutir isso, porque esse excesso de arrecadação, com esse aumento brutal que o governo está promovendo, quem vai definir como vai ser investido é o prefeito, sozinho. Então, isso torna mais escandaloso. E, por fim, presidente, que meu tempo está acabando, e eu não quero abusar da boa vontade, eu acho que deve ser muito constrangedor para um bolsonarista subir à tribuna para defender aumento de imposto do capitão Nelson, sendo que passou o ano inteiro chamando o ministro da Fazenda de taxade, porque queria que os ricos pagassem impostos, porque queria que os bancos pagassem impostos. Um governo federal que pensa nas pessoas. Acabou de isentar quem ganha até R$5.000. Acabou de beneficiar quem ganha até R$7.000 no imposto de renda. Então, eu entendo o constrangimento que deve ser para um bolsonarista subir essa tribuna para defender essa mensagem, que é uma covardia com a população de São Gonçalo. Há em discussão, não havendo que querer discutir, em votação, vereadores que aprovam, aperte sim, vereadores que não aprovam, aperte o não. Mensagem número 38 do Gabinete Prefeito 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo, aprovado por 23 votos favoráveis e 3 votos contrários. Emenda número 33, 2025, 34, 2025, 35, 2025, 36, 2025, 37, 2025, 38 de 2025, 39 de 2025, 41 de 2025, 42 de 2025, 43 de 2025, 44 de 2025 e 45 de 2025 de autoria do vereador Isaac, para discutir o autor das emendas. Presidente, primeiro é importante a gente fazer um registro que o presidente Lula está fazendo um investimento bastante alto em São Gonçalo, na Ipuca, da ordem de mais de R$400 milhões, coisa que o Bolsonaro, que é do partido do prefeito e do partido do governador, nunca fez. Passou 4 anos no governo e não investiu nada em São Gonçalo. Não construiu nada em São Gonçalo. Então, isso é importante a gente registrar, porque há de se fazer uma comparação justa. Segundo, presidente, eu sempre tive, e disse isso ao líder do governo, disse isso a alguns colegas, à disposição, assim como meus colegas da bancada de oposição, de construir juntos saídas, de pensar junto. Eu tenho certeza que essa mensagem, que aumenta impostos, também não foi elaborada na semana passada. Ela tem sido gestada há bastante tempo. Ela foi muito discutida no Executivo, mas quando chega aqui, não se permite que a discussão aconteça. Eu, mesmo assim, mesmo sabendo que as emendas não vão ser acolhidas, mesmo sabendo que não existe disposição ao diálogo, eu fiz um esforço para apresentar algumas emendas que considero que criam justiça. Porque não dá, presidente, para colocar a culpa dos problemas que a cidade tem no prefeito da cidade vizinha.
O prefeito de Niterói cuida de Niterói. Foi eleito pelo povo de Niterói. Acho até que o prefeito, Capitão Nelson, deveria aceitar o convite do prefeito de Niterói e ir lá tomar o café. Vai lá negociar, até para poder criticar depois. Porque sem sentar à mesa, a crítica fica vazia. Eu vi, ao longo desse ano, uma série de provocações ao prefeito de Niterói, uma série de insultos. Vi votação de moção aqui na casa contra ele, mas não vi disposição de dialogar. Nós temos um problema crônico de baixo orçamento, de baixas receitas, aquém do que a cidade precisa. Todo mundo reconhece isso. Existe uma ação judicial, e eu tenho repetido, apoiei desde o primeiro momento, porque considero justo que cidades como São Gonçalo também sejam beneficiadas, mas é uma disputa judicial. E disputa judicial, a gente não sabe qual é o desfecho. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. O governo decidiu dar all-in, apostou tudo que ia resolver pelas influências que teria em Brasília, e não resolveu. E agora empurra a conta para a população, porque não teve a capacidade de pensar em alternativas, de tentar construir outras saídas, baseadas no diálogo. Então, acho que o prefeito devia aceitar esse convite. Vai lá tomar um café com o Rodrigo Neves, propõe a ele o formato que acha melhor, abre a discussão de chefe do executivo para outro chefe do executivo, sem aquele monte de intermediário que só atrapalham. Acho que o prefeito devia aceitar. Quem sabe a gente não tem uma saída que seja um meio termo, que atenda também aos nossos interesses. Acho que é uma resposta madura do prefeito Capitão Nelson aceitar esse convite. Se eu fosse ele, iria esse ano ainda, porque a cidade precisa. As emendas que apresento, presidente, têm muita relação com a forma como este debate do aumento de impostos se deu nessa casa, com a ausência da possibilidade de que os parlamentares e a sociedade pudessem aprofundar esse debate. Então, nós estamos empurrando para a população um aumento muito elevado, 30%. E as emendas são no sentido de nós revermos isso. Então, nós acordamos de fazer o debate em bloco, até porque a correlação de forças da casa não permite a aprovação. Então, eu vou apresentar essas emendas de maneira muito sucinta aqui, para que a população possa conhecer um pouco das nossas opiniões e da contribuição que nós nos esforçamos para dar. A primeira emenda, presidente, ela suprime o artigo 5º da mensagem, que indexa a unidade fiscal de referência municipal ao FISG ao FIR. Por quê? Porque essa indexação representa exatamente esse aumento de 30% imediatamente. E nós aqui podemos manter a nossa unidade fiscal e, se for o caso, se for de decisão coletiva, promover esse aumento sem necessidade de atrelar. Porque quando nós atrelamos, nós damos à Assembleia Legislativa, e só a ela, o direito de definir quanto o gonçalense vai pagar de imposto, quanto o gonçalense vai pagar de IPTU. Não é mais essa casa, é a Assembleia Legislativa. Ou seja, se transfere a responsabilidade daqui para lá, para evitar pressão, e se abre mão de uma prerrogativa que é da cidade, é dessa casa. Então, essa primeira emenda propõe essa desvinculação. Uma segunda, presidente, trata exatamente dessa questão da lei cemiterial, que foi integralmente revogada.
e foi revogada para atender aos interesses privados da empresa que vai fazer a gestão dos cemitérios. Foi revogada para permitir que o governo defina sozinho quais são as taxas e para encher o bolso desses empresários. Não é mais essa casa que define e passa a ser o executivo. E volto a dizer, não estou pessoalizando a discussão. Quem vai definir, enquanto Capitão Nelson for prefeito, vai ser Capitão Nelson. Daqui a pouco não é mais Capitão Nelson, porque o mandato não é eterno, é outro que senta lá e é outro que vai definir. Então, considero isso uma temeridade com a população e muita chance da gente ter aqui privilégios indevidos ao setor privado. A terceira emenda é uma que amplia o prazo para a ciência no processo tributário, que hoje é de 10 dias, então o contribuinte tem 10 dias, ele toma ciência automaticamente, a gente está aumentando para 20 dias, pelo menos, essa ciência no processo tributário. A próxima, a mesma coisa, a ciência eletrônica não será considerada realizada nos períodos em que for registrada indisponibilidade de sistema, porque o que está se criando aqui é uma relação com o contribuinte virtual, que é parecido com o que a Receita Federal tem. É bom, moderniza, mas precisa ter segurança para o contribuinte também. Nos momentos em que o sistema estiver indisponível, e os sistemas da prefeitura vira e mexe ficam indisponíveis, esse prazo não pode contar. Então, essa emenda visa resguardar esse direito do contribuinte. Uma outra é a possibilidade do contribuinte requerer uma relação que não seja virtual, uma relação que seja física, por vários motivos. Pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa que, pela sua situação econômica, tenha dificuldade de acesso à internet e possa preferir uma relação física. A outra é uma que veda do contribuinte a cobrança de tarifas bancárias pelas modalidades que estão definidas no texto da mensagem, ou seja, Pix, cartão de crédito, cartão de débito. É bom que o contribuinte possa pagar dessa forma, só precisa garantir que isso não vire lucro para banqueiro. É preciso garantir que não se cobre taxa em cima dessa possibilidade. Eu vou ser econômico, presidente, não vou nem falar de todas, porque são muitas. Uma outra é a que reverte esse aumento da COSIP, da contribuição da iluminação pública. Para os setores empresariais é verdade, porque o líder do governo disse aqui, olha, aumentou a despesa, mas cadê a comprovação de que aumentou a despesa? Cadê o relatório de que aumentou a despesa? Aumentou em quanto a despesa? Isso não está demonstrado, como a lei determina. Uma outra, e essa aqui, para mim, é escandalosa e eu tenho dúvida até se não é erro da mensagem. O item 3.2 do artigo 306 da mensagem, que trata da taxa para a reforma sem acréscimo de área. Ou seja, se eu vou fazer uma reforma, mas não tenho acréscimo de área, ao invés de 2 UFISG, ele vai passar para 20 UFISG. Então, ele aumenta em 10 vezes essa taxa. Eu acho que isso pode até ser um erro, mas estou apresentando a emenda aqui para corrigir, porque considero que isso é absolutamente desproporcional e injustificado. Um assalto mesmo ao bolso do contribuinte. Uma outra é em relação ao artigo 227. A redação proposta. A Comissão Técnica de Avaliação de Imóveis será composta por, no mínimo, 3 servidores efetivos, com formação em engenharia, arquitetura ou áreas correlatas, sendo vedada a participação de pessoas com vínculo direto ou indireto com o mercado imobiliário. Isso para a definição dos valores e dos parâmetros para a cobrança do ITBI, que foi aquele problema que eu falei aqui,
quando estava debatendo a mensagem. Ou seja, precisa ser gente isenta a definir qual é o valor que vai ser aplicado para fins de cobrança do ITBI. Uma outra, ainda nessa linha, o contribuinte poderá apresentar avaliação técnica própria, elaborada por profissional habilitado, a qual deverá ser analisada pela administração antes da constituição do crédito tributário. A mesma coisa, no caso de ITBI, o contribuinte pode discordar daquele lançamento, ele pode estar, de fato, fora da realidade de mercado e ele pode apresentar um laudo técnico que precisa ser considerado antes de lançar o crédito. E uma última ainda nessa linha, presidente. Antes da constituição do crédito tributário, será assegurado ao contribuinte o prazo mínimo de 10 dias para manifestação acerca do valor atribuído pela administração. Ou seja, ele tem o direito de saber antes para poder, inclusive, recorrer. E essa antecedência é razoável que seja de, no mínimo, 10 dias. Então, são essas as emendas, presidente, que eu faço exatamente no intuito de contribuir, mesmo sabendo que não existe muito o espírito de receber essas contribuições, até pelo prazo muito curto que todo mundo teve aqui para fazer a análise dessa matéria que afeta de maneira tão negativa toda a população da cidade de São Gonçalo. Obrigado, presidente. Para discutir as emendas do vereador Isaac Ricaldi. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam as emendas, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Emendas do vereador Isaac Ricaldi, referente ao projeto, a mensagem número 38/2025 do Gabinete do Prefeito, reprovadas por 22 votos contrários e 3 votos favoráveis. Projeto de lei número 321/2025 institui a meia entrada para os servidores municipais da administração pública direta, indireta e fundacional do município de São Gonçalo em estabelecimentos que promovam lazer, entretenimento, eventos esportivos e estimule a difusão cultural. De autoria do vereador Isaac Ricaldi. Para discutir, não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, apertem o sim. Vereadores que não aprovam, apertem o não. Projeto de lei número 321 de 2025, de autoria do vereador Isaac Ricaldi, aprovado por 24 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Para justificar o voto, vereador Isaac Ricaldi. Presidente, para agradecer particularmente a base do governo pela sensibilidade de aprovar esse projeto. É um projeto muito relevante, eu sou servidor público, considero que essa cidade tem uma dívida histórica com os servidores, que não começou hoje. É gente que atende os nossos filhos nos hospitais, que cuida das nossas crianças nas escolas, são servidores administrativos que, independente do governo, ajudam a construir a cidade de São Gonçalo. E essa é uma forma de nós retribuirmos tudo o que esses servidores têm feito pela nossa cidade. Então, agradeço muito a base, entendo que é um gesto de grandeza e espero que seja o prenúncio de um 2026 que tenha entre nós uma relação melhor, mais saudável, com as divergências pontuais, mas que nós possamos também encontrar os nossos pontos de convergência. Obrigado, presidente. Antes de encerrar, eu queria só agradecer por esse ano, né? A gente está chegando na última sessão plenária do ano 2025, então eu queria agradecer a parceria, o companheirismo de cada vereador. Esse agradecimento acho que não é só meu, é da mesa, né, Nelson? Com vocês, agradecer a toda a equipe aqui da Câmara Municipal de São Gonçalo, a mesa diretora, os seguranças, a todos os assessores e vereadores, a todos aqueles que fazem essa casa funcionar da melhor forma possível. Foi um ano muito produtivo
tivemos divergências, mas no final aprovamos até os projetos da oposição. Então, queria desejar um Feliz Natal e um Feliz Natal abençoado a todos, um ótimo ano novo e que em 2026, como o Isaac falou, a nossa harmonia cresça ainda mais. E como o Ney falou, desejar uma boa recuperação para a vereadora Patrícia Silva, que não pôde estar presente hoje nesta casa, nessa votação. Então, Deus abençoe a todos. Aline, oradores? Não há mais oradores inscritos, nem matéria sobre a mesa, senhor presidente. Boa noite a todos. Não havendo oradores inscritos, nem matéria sobre a mesa, dou por encerrada essa sessão plenária, convidando vereadores para a próxima sessão, no dia 24 de fevereiro de 2026, no horário regimental. Boa noite a todos.